lembro até hoje do primeiro contato que eu tive com as histórias da Carol Danvers. Na época, ela ainda usava o codinome de Miss Marvel. A Guerra Civil tinha acabado e eu comecei a comprar um mix das histórias dos Vingadores para acompanhar as histórias que complementavam a saga. A cada uma dessas revistas vinham 4 histórias. No geral, eu gostava da maioria delas. Mas a da Miss Marvel, no caso, eu detestava. Eu achava a personagem muito genérica, as histórias eram muito fracas e os desenhos eram muito exagerados pro meu gosto. Eu lembro até que teve uma vez em que eu fui num evento de quadrinhos e os editores da Panini estavam lá. E eu lembro de ter implorado para um deles para tirar a Miss Marvel do mix dos Vingadores. Porém, os anos se passaram, a Carol Danvers abandonou o manto de Miss Marvel e a Kamala Khan assumiu o posto. A Carol passou a ser chamada de Capitã Marvel, e por um bom tempo eu não dei nem bola para ela, afinal as experiências que eu tive com a personagem foram péssimas. Porém, há alguns anos atrás, eu comecei a acompanhar as histórias da Kamala Khan como Miss Marvel. Cara, eu adorei as histórias. O lance dela ser uma adolescente comum de ascendência arábica me chamou muito a atenção pela questão de representatividade, ainda mais porque me lembrava muito o Peter Parker no começo da carreira de Homem-Aranha. Na minha visão, a Kamala Khan tinha conseguido limpar a imagem de Miss Marvel, pra mim pelo menos, mas ainda demorou um pouco até eu me interessar pelas histórias da Carol Danvers no caso. Uma das coisas que fez toda a diferença nas histórias da Kamala Khan foi o fato dela ser roteirizada por uma mulher. E mano, faz toda a diferença com a Capitã Marvel também. Lá no longínquo ano de 2015, eu comecei a acompanhar a série da Capitã Marvel, roteirizada pela Kelly Sue DeConnick. E o fato de uma mulher escrever a história deixou a personagem bem mais interessante. Mas por que será que isso acontece? Cara, a personagem Carol Danvers apareceu pela primeira vez como interesse romântico do Capitão Marvel em 1968. Porém, ela só veio se tornar a Miss Marvel, que é uma super-heroína com superpoderes e tal, só no ano de 1977. Ela pegou bem a segunda onda do feminismo, que estava empoderando as mulheres na época. A Marvel fez uma tacada de mestre em dar esse empoderamento para Carol Danvers e transformar ela numa heroína. Porém, um erro absurdo que foi cometido foi o fato de suas histórias serem escritas por homens e para homens. Na minha visão, um homem não é capaz de entender o mundo pelos olhos de uma mulher. Não consegue entender seus anseios, seus medos, suas perspectivas. Sendo assim, é meio óbvio que as histórias da personagem eram meio vazias, se focando bem mais na imagem sexual dela do que nas histórias em si. Porém, com a graça do Tribunal Vivo, a Marvel entendeu como trabalhar com a personagem. E recentemente eu li uma história dela que é uma redenção a todo esse lixo que publicaram sobre ela durante todos esses anos. A Vida da Capitã Marvel foi publicada em 2018 com os roteiros da Margaret Stowe e com os desenhos do Carlos Pacheco. Nessa história vemos a origem da personagem sendo recontada, dessa vez com ela não sendo mais uma coadjuvante do Capitão Marvel, e sim uma personagem com história e personalidade própria. Através de flashbacks, acompanhamos a infância da personagem, conhecemos seus pais e vemos como o pai dela era alcoólatra e abusivo, e como isso traumatizou a personagem até a fase adulta. Em um certo ponto da trama, o irmão da Capitã sofre um acidente de carro e ela se distancia dos Vingadores para cuidar dele. Isso acaba dando um peso dramático bem legal para a história, deixa ela bem mais interessante o jeito que conduz a história dela em relação à família que ela tem. Um lance que tem na história que eu achei bem interessante também é que o fato do pai da Carol, além dele ser um alcoólatra, tem indícios que ele tinha uma relação fora do casamento, mas tem certos contextos da história que meio que fazem a redenção desse personagem. É justamente essa reviravolta no contexto familiar que acaba fazendo um retcon na origem da personagem. Se você não quer saber de nada da história, se você quer ler ela sem ter spoiler nenhum, para agora e volta só depois que leu, beleza? Então, descobrimos que a mãe da personagem é da raça Kree, a mesma raça do Ronan do filme dos Guardiões da Galáxia, e também do Capitão Marvel original. Esse fato desconsidera a origem dos poderes dela, que no caso tinham sido um acidente com um artefato alienígena que transferiu parte dos poderes do Capitão Marvel para ela. Por ela ser meio Kree, a Carol sempre teve esses poderes. Isso deixa a personagem mais independente, fazendo com que ela deixe de ser uma versão feminina do herói. Os desenhos do Carlos Pacheco para essa revista também são incríveis, e ela é um ótimo ponto de partida para quem quer começar a curtir com mais profundidade a história da Capitã Marvel. Resumindo, a vida da Capitã Marvel é uma história incrível, emocionante, muito bem desenhada, faz jus ao que a personagem nasceu para ser. A mulher da linha de frente do universo Marvel. Então se você quer curtir com mais profundidade a história do filme, esse é um ótimo ponto de partida. E se você curtiu a resenha e tem curiosidade em conhecer mais sobre essa personagem, deixa um comentário dizendo quais histórias você gostaria de ver sendo comentadas aqui no canal, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais pra gente trocar uma ideia por lá, beleza? Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Eu sou o Marcel e até a próxima.